Já estamos de volta com o nosso cotidiano na sala agora para um bate-papo muito importante e uma informação que até quando fizemos a reunião junto com a produção e decidimos abordar esse assunto, eu não tinha parado para pensar em tal situação. Por quê? Quando se trata de casamento e quando você vê um casal com uma longa data casado, você fala, olha que bonito, não existe mais isso. Mas acontece que no meio do caminho, mesmo você estando 40 anos casado, pode acontecer de ter um divórcio na história. Pois é, mas nunca ninguém parou para pensar nisso. Hoje eu recebo na sala o doutor Rogério Reis Melo, advogado, para falar com a gente um pouquinho, esclarecer esse assunto. Quer dizer, existe divórcio para a terceira idade sim, né, doutor? Muito boa noite, obrigado por ter vindo ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Hoje em dia está cada vez mais comum a possibilidade das pessoas quererem se divorciar mesmo após muitos anos de casado. É uma constatação que se faz hoje que as pessoas chegam a um determinado tempo de duração do casamento e reafirmam aquilo que já constataram há muito tempo atrás, de que não são e não estão felizes. Então elas querem, já no final da vida ou quase no final da vida, quererem se divorciar na tentativa de viverem mais felizes ou bem felizes. Tá. Agora, seria um desgaste que acontece, porque a gente vê, quando o casal está há muito tempo junto, deu certo, né? Tem um amor ali naquela relação que vai ficar para o resto, vão ficar juntos até o último dia de suas vidas. Mas acontece também o que o senhor está dizendo, pode haver o pedido de divórcio para que haja uma vida melhor, uma alegria maior. Seria o quê? Na maioria dos casos, de repente, é desgaste ou é porque tem uma explicação para essa separação, sem ser a alegria de querer viver separado? Nem sempre o casamento duradouro revela que aquele casal está feliz, ou que vive há muito tempo feliz. Muitas vezes, por várias circunstâncias, os filhos menores, uma situação financeira, todos esses fatores e outros mais dificultam a pessoa se lançar, dar partida no movimento do divórcio. E até 4 anos atrás, antes de 2010, você tinha um longo caminho a percorrer até chegar ao divórcio. Não é simplesmente, eu quero divorciar, vamos lá e vamos Hoje em dia Hoje. Mas há 4 anos atrás não era. Entendi. A Constituição fazia exigências quanto à obrigatoriedade de você estar separado judicialmente antes ou estar separado de fato há pelo menos 2 anos. Então tinham 2 condicionantes que impediam, que dificultavam um pouco as pessoas terem acesso ao divórcio. Para você ficar antes separado judicialmente, você tinha que ou fazer um acordo para se separar, o que muitos casais não conseguiam, ou fazer uma separação litigiosa, onde você tinha necessidade de comprovar a culpa do outro cônjuge. Então isso era um grande dificultador. Mas a emenda constitucional número 66, de julho de 2010, acabou com essa exigência, só tornando exigível você estar casado e você não querer mais estar casado. Então isto de 2010 para cá possibilitou que qualquer cônjuge que não se sinta mais feliz estando casado possa simplesmente se divorciar. E o outro cônjuge não terá como negar esta solicitação. Então, o divórcio, de fato, se eu estou casado e quero me divorciar, é automático. Não tem a outra parte não tem como falar, não quero. Não, a outra parte não é automático, mas a outra parte pode até querer contrapor o pedido. Só que essa contraposição ou defesa ou contestação não será acatada, porque se a Constituição estabelece que não há nenhum requisito, nenhuma exigência para se efetivar o divórcio, por que o outro cônjuge fará? A isso o direito chama de direito potestativo, onde a vontade do autor se sobrepõe à vontade da parte ré. Então a parte ré, traduzindo melhor, a parte ré tende a aceitar a vontade do autor. Se a vontade do autor é não ficar casado,
a outra parte vai ter que acatar E isso. acaba acontecendo um divórcio. Exatamente. Agora, muda alguma coisa, doutor, para idoso e para casais mais jovens? Ou a legislação é a mesma para qualquer cidadão, para qualquer casal? A lei não faz a distinção em termos de idade. Tudo igual para todo mundo, Todo né? igual para todo mundo. Agora, para a gente ter uma ideia, o idoso ali, é compensatório hoje um casal que está aí há 40, 50 anos juntos, fizeram uma vida juntos, e aí falando de gente que tem bens, porque geralmente quando acontece isso, fica mais difícil na separação e no divórcio, porque aí tem que dividir, ou casou com total separação de bens, ou está casado, construir uma vida juntos, e na hora do divórcio acontece esse empecilho. Como é que faz aí nessa questão? Se vai valer a pena ou não, é um foco muito pessoal de cada casal. Eu não posso opinar sobre isso. Com relação ao aspecto econômico, eu sei que muitos casais, principalmente os casais que possuem bens e que não são casados pelo regime da separação de bens, esses casais não se divorciam exatamente para não dividir o patrimônio. Eles optam ou por viver um casamento de aparência, ou por viver um casamento que é arrastado, que é empurrado a ter que dividir o patrimônio. Então tem muito isso, acontece isso. Agora, tem gente que também se junta, faz uma união, não certifica, não documenta isso perante a lei. Olha, estamos casados, como todo mundo conhece, um casamento. E no final da vida tem aquela, cresce junto, constrói um patrimônio, mas legalmente não consta que são casados. Como é que funciona isso? A gente sabe que tem aquela lei, eu acho que vivem 5 anos, se eu não me engano, e aí passa assim ter direito. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a questão de quem não é casado oficialmente. Essa questão é tratada pelo Código Civil como uma união estável. A união estável. A união estável é aquela união entre duas pessoas que resolvem formar uma família e que ao longo da vida em comum elas constroem um patrimônio e que na hora da dissolução dessa união estável esse patrimônio tem que ser dividido. Essa união estável é regulamentada, existem artigos no Código Civil que disciplinam a matéria e essas uniões estão plenamente amparadas pelo direito. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. E não há mais a obrigatoriedade do prazo mínimo de 5 anos. Não tem mais Já isso. houve, Entendi. já houve. Mas há muito tempo que não mais se exige este tempo mínimo. O que caracteriza hoje uma união estável é uma união entre duas pessoas, uma união que seja duradoura, que seja pública, ou seja, não é aquela união escondida, e que tenha a finalidade, o desejo de ambos de exatamente formar uma família. Se este casal preenche esses requisitos, eles formam, segundo a lei, uma união estável. E com isso eles têm todo o amparo da lei. E aí na frente, se houver a precisão de um divórcio, está calçado na lei. Não há divórcio para esse tipo de... Não há divórcio. Nesse caso, quando rompe o vínculo entre eles, chama-se dissolução da união estável. Para o casal, para aqueles que são casados, o instrumento é o divórcio. Para a união estável, o instrumento é a dissolução da união estável. Isso é bom para a gente até esclarecer, e é bom eu fazer esse tipo de pergunta, para você em casa entender de verdade cada um dos pontos, porque em casa eu tenho aí hoje telespectadores que são casados no papel, pessoas que estão com a união estável e que precisam entender. Um divórcio demora muito, doutor, para ele acontecer? Se o casal chegar a uma conclusão, vamos nos divorciar a partir de hoje, quanto tempo leva para isso acontecer e de fato ficar oficializado? Depende. Se o casal tem filhos menores ou filhos maiores incapazes, esse divórcio só poderá ser feito em juízo, perante uma vara de família. Se o casal não tiver filhos menores, nem filhos maiores incapazes, eles poderão fazer esse divórcio perante um cartório de notas, lá através da lavratura de uma escritura, chamada escritura de dissolução de união estável. Entendi. Olha então, isso. quanto tempo leva? Isso. Se for em juízo, não leva pouco tempo. Mas se for em cartório, o tempo é muito rápido. Então quer dizer, uma coisa mais é ágil. Dá para se falar que é ágil nessas circunstâncias. Com certeza. Se, por exemplo, o casal não tiver bens a partilhar, esse divórcio é feito em 15 minutos. Então
É assim, vai lá, em Agora, comum se tem acordo e bens faz. a serem partilhados, serem divididos, não bens que fiquem em condomínio, ou seja, metade para cada um, aí não há problema. Mas se forem partilhados, um apartamento para um apartamento para o outro, que necessitar de pagamento de imposto de transmissão ou imposto de reposição, aí o tempo já é um pouco mais demorado, porque esses impostos terão de ser recolhidos antes da lavratura da escritura. Que coisa, olha, Entende? gente, quer dizer, é um universo que parece ser simples quando se fala, né? Somos casados, não deu mais certo, vamos divorciar, mas o simples é um pouco complicado. E Verdade. A nossa legislação não é tão simples de ser entendida, né, doutor? Não. Hoje em não dia, é. claro, como o senhor bem explicou aqui, houve uma evolução, há um tempo Sim. atrás era de uma Sim. forma muito mais burocrática, hoje já foi mais, está mais ampliado, muito mais fácil de se fazer. Mas eu creio que o ideal seria o casal estar junto, Sim. tentar uma harmonia, né? Com certeza. Mas agora, se também não está dando certo, o melhor, de fato, é a separação. Sem ser divórcio, para um casal hoje idoso, simplesmente morar em casa separada seria uma saída, doutor? E aí tem algum parâmetro legal que eles possam assinar sem ser divórcio? Ou não existe isso? Não tem como prever uma coisa dessa. Por exemplo, o casal está lá, vamos separar, cada um mora na sua casa, mas vamos assinar um documento aqui. Veja perante... bem, a lei estabelece como um dever de ambos os cônjuges, para quem é casado, a vida em comum no domicílio conjugal. Mas nada impede que eles queiram viver em imóveis separados. Eles continuam casados, continuam tendo uma vida de casados, mais para uma vida de namorados, né? Porque não E vão... hoje está tão comum isso, né? Os Porque não casais vão morando em casa precisar separada. dormir e acordar todos os dias no mesmo ambiente. Eles poderão simplesmente se encontrar, dependendo da combinação de cada um, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, nos fins de semana viajam, mas isso não descaracteriza o casamento. Eles podem fazer isso e não descaracteriza o casamento. É a hipótese, por exemplo, do marido que trabalha em São Paulo e vive na ponte aérea. Eles não moram sob o mesmo teto, não vivem juntos, mas continuam casados por uma questão de trabalho. Eles ficam, os dias úteis da semana, eles não convivem sob o mesmo teto, mas convivem através de celular, através de computador, através de mensagens, eles estão ali naquela interação. E hoje tudo isso é prova, Tudo né? isso é possível, não há prova. problema nenhum. Até porque se os dois combinaram isso, quem vai reclamar? Não tem o porquê. Não né? há o porquê. Aí é Exatamente. acordo comum, né, entre Claro, as partes. com Verdade. certeza. Olha, adorei, doutor, saber um pouco mais da questão do divórcio entre as pessoas, a diferença entre divórcio e separação, que hoje foi bem explicado aqui. Separação não existe mais. Não existe mais, que é o que o doutor explicou pra gente. Tem essa questão aí. E se alguém estiver precisando, de repente, ou tiver com dúvidas, tem algum contato que pode ser feito? Para até tirar na questão no âmbito de dúvidas, ou estar num processo de acontecer, para o senhor dar uma assessoria jurídica? Com certeza. Pode entrar no nosso site do escritório, Reis de Melo e Gonçalves Patrão, advogados associados. Maravilha. Ou pelo telefone 2240-6409. 2240. 6409. Lá tem toda uma assistência jurídica para quem estiver precisando, na não é? internet nós temos um site, quem quiser procurar, basta colocar meu nome também, que vai canalizar direto para o site, entrando no Google, é fácil localizar e eu estou à disposição para quem precisar tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, viu, doutor, pelos esclarecimentos Nada, desse assunto. Eu é que agradeço o convite. Imagina, e eu espero o doutor mais vezes aqui no nosso programa com outros temas, porque é muito bacana essa nossa oportunidade de esclarecer para a população assuntos que de repente tem aquela famosa pulga atrás da orelha e a pessoa fica lá, será que eu posso, não posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? E os nossos especialistas que passam por aqui acabam dando essa luz no fim do túnel para todos que nos assistem. Que bom. Olha, quero agradecer mais uma vez então, ao doutor Rogério Reis Melo, que é advogado, veio falar com a gente aqui sobre divórcio na terceira idade para idosos. Vocês viram que separação não existe mais. Vou fazer um rápido intervalo comercial. Na volta tem muito assunto, não saia daí. Eu faço parte do seu cotidiano. Até já!